Como a Rúbia mencionou, eu apresento o podcast Literatura Viral, né? Que não sei se alguns de vocês já conheçam, mas eu discuto como as epidemias e as doenças, mas especificamente as epidemias, aparecem na literatura e na arte, né? Isso faz parte do meu tema de estudo, da minha pesquisa de doutorado, que é justamente sobre essa interação, como as doenças aparecem na literatura. A gente tem que lembrar que a literatura e a arte, de um modo geral, é um reflexo dos nossos medos, anseios, crenças, sonhos, enquanto sociedade, enquanto indivíduos também, mas enquanto grupo. E, ao mesmo tempo, a arte ela é um reflexo desses sonhos e desses anseios, só que, ao mesmo tempo, a gente olha para a arte para formar esses sonhos e anseios. E, portanto, existe um elemento de retroalimentação entre a sociedade e a arte, né? A sociedade gera arte, mas aí a arte influencia a sociedade, que por sua vez gera arte, que por sua vez muda a sociedade e assim por diante, né? Então, nesse sentido, a minha teoria, a minha pesquisa poderia se enquadrar um pouco dentro do que a gente chama de a sociologia da literatura, né? Digamos, me interessa muito essa simbiose prática entre como a literatura interage com as outras artes e como a literatura interage com outras áreas do conhecimento, como a história da ciência, como a história da medicina, e outros campos ainda, bioética, antropologia da doença, etc. Tá? Então, essa linha de pesquisa, ela pertence a um campo muito vasto que se chamam as humanidades médicas, que é uma macro-área, uma combinação muito ampla de várias áreas do conhecimento diferentes, principalmente duas, as ciências da saúde, então medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, etc., e as ciências humanas de um modo amplo, então filosofia, história, antropologia, arquitetura, literatura, obviamente, história da arte, obviamente, etc. Essa combinação de duas macro-áreas, ciências da saúde e ciências humanas e também sociais, né? Depende da forma como você separa, cada país separa de um jeito, né? Essa combinação de ciências humanas e ciências da saúde acabam gerando essa área que é a área das humanidades médicas, sobre a qual a gente poderia catalogar a apresentação que vai seguir. Então, vou falar sobre pandemias literárias, as doenças contagiosas imaginadas pela literatura. Por que eu coloquei aqui o termo imaginado? Porque muitas vezes as doenças, da forma como elas aparecem na literatura, elas são sim inventadas, né? Muitas delas o serão. Eu vou discutir o ensaio sobre a cegueira, por exemplo, é uma doença que o Saramago inventou, uma doença que não existe necessariamente, né? Só que mesmo quando essas doenças são inventadas, elas têm um pezinho na realidade, elas normalmente se parecem com alguma outra doença, ou elas fazem referência a um comportamento científico de alguma natureza, e, portanto, mesmo as doenças que são inventadas, elas não saem do zero, sabe? Assim como, muitas vezes, você pega textos sobre doenças que existem no mundo, doenças que a gente conhece, por exemplo, um texto sobre a tuberculose, só que quando você vai ler na literatura, a tuberculose da literatura se parece muito pouco com a tuberculose da vida real. Tá? Então, a literatura trabalha e modifica, de acordo com a necessidade dela, certos elementos científicos, entre aspas. Tá? Então, por isso que eu uso esse termo da imaginada, porque ela tem uma base na realidade, mas ela também é trabalhada. A gente não pode tratar aqui como se a gente estivesse tratando de um texto jornalístico, né? Então, podemos começar. E eu vou organizar os meus grupos mais ou menos cronologicamente, e eu parti com o que eu chamei de testemunhas oculares, né? Com um ponto de interrogação. A gente parte de um texto que não é um texto literário, na verdade, a História da Guerra do Peloponeso, né, que é um texto do século V antes da Era Comum, né, então em torno do ano 400 antes da Era Comum, e é um texto grego do Tucídides, que é considerado um dos primeiros historiadores, né, juntamente com Heródoto, né, o pai da história, supostamente, né. A história não é uma pessoa, assim como a medicina não é uma pessoa,
e, portanto, elas não têm pai, né? E se elas tivessem uma, também não tem mãe. Então, assim, é meio bobo esse título de o pai da história, ou o pai de qualquer que seja, né? A história sempre existiu, desde que existiram seres humanos e desde que eles falam, a gente transmite histórias, né? Elas podem não ser escritas, mas não quer dizer que elas não existam. E mesmo que se a gente considerasse a escrita como o início da história, a China, por exemplo, tem uma tradição de escrita da história muito mais longa do que os gregos. Tá? Então, não é esse título de pai da história, é um título profundamente eurocêntrico. Tá? Mas, de qualquer forma, o Tucídides escreve esse trabalho, que é um trabalho fundamental para a história como a gente conhece, que é a história da Guerra do Peloponeso, em que ele conta as experiências dele na guerra. Ele não chega a terminar, ele fala sobre essa campanha, né, das guerras entre Atenas, Esparta, etc. E ele provavelmente morre enquanto ele está escrevendo esse tratado. Tá? É um tratado muito longo e ele não chega a concluir. A questão é que durante a Guerra do Peloponeso acontece o que a gente chama de a peste de Atenas, tá? Que, embora se chame peste, provavelmente não foi peste no sentido de peste negra, tá? A peste negra é causada por uma bactéria que se chama Yersinia pestis, né? Então, que gera peste bubônica, como a gente chama. Embora a gente se refira à peste de Atenas com esse nome, a gente não sabe o que é. Poderia ser febre tifoide, por exemplo, que é uma doença que é transmitida através da água contaminada. Poderia ser várias coisas, na verdade, tá? Tem gente que fala em varíola, tem gente... Porque as descrições não são detalhadas o suficiente. O Tucídides entra em detalhes, ele fala o que ele fala o que acontece, mas esses sintomas não são claros o suficiente para permitir a gente a identificar que doença que é hoje em dia. E seria importante, durante a construção de um dos estados foi a Olimpíada, que foi em Atenas uns anos atrás, ou foi a Copa, já não sei, mas durante a construção de alguns estádios, eles acabaram encontrando uma vala comum que data da era do Tucídides, uma vala comum em que vários corpos foram enterrados ao mesmo tempo, algumas dezenas, né? Então, eles não têm marcas de morte violenta, então, portanto, eles provavelmente morreram todos ao mesmo tempo de uma doença, de uma mesma doença, né, para eles serem, inclusive, enterrados no mesmo dia, e o que indica para a gente que tem uma pandemia, né, que tem uma epidemia correndo na população. E quando a gente data esses corpos, eles vêm usando os artefatos que estavam junto deles, a gente sabe que é mais ou menos dessa época, então é possível que esses corpos venham a iluminar para a gente qual era a pandemia de que o Tucídides está falando. Mas, independente disso, o Tucídides conta como Atenas está recebendo muitos imigrantes, porque por causa das guerras você gera um deslocamento populacional muito grande. Atenas, então, recebe muitas pessoas de fora, eles têm um problema com abastecimento de água, eles têm um problema com comida, eles têm um problema com superpopulação e sujeira, né? Lembrem que até 1800 não existia eletricidade, não existia refrigeração, né? Então, como é que você faz para ter carne fresquinha? Né, você tem que ter o bicho morando no teu quintal, senão você não tem como ter carne, né? Como é que você pode ter... o que você faz com esgoto, se não existe um sistema de tratamento de esgoto, etc. Então, as cidades, de um modo geral, tendem a ser muito mais sujas, tá? Muito mais insalubres. Isso é verdade em alguma medida da antiguidade, mas os gregos e os romanos tinham uma enorme... davam uma enorme importância cultural para o asseio, para a higiene, né? Você tem a tradição de banhos públicos, você tem... curiosamente, os banhos não tinham repartição, né? Então, você ia no banho público fazer cocô, era todo mundo junto, não tinha divisão, dava para bater um papo lá, ficava um olhando para a cara do outro. Todo mundo tomava banho nas águas termais juntos também, né? Aquelas coisas do frigidário, do caldário, etc. Então, a gente vê isso muito nos filmes sobre Roma e tal. Mas essa é uma tradição que se perde ao longo da Idade Média. Então, a antiguidade já não é tão higiênica assim para os nossos padrões, mas na Idade Média a coisa vai piorar e muito, tá? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Tucídides chama atenção para o fato de que
a cidade está particularmente cheia, ela está particularmente suja, e de repente começam a morrer animais. Ele nota que há uma peste do gado, tá? O gado começa a morrer, coisa que é muito importante para eles enquanto fonte de comida, né? Então chama muito a atenção deles o fato de que os animais estejam morrendo. E logo em seguida começa então o que ele chama de peste entre as pessoas. E daí muitas pessoas morrem, o próprio Tucídides pega a doença e sobrevive, tá? Mas ele diz que é horrível, e aí ele fala em febre, ele fala em vômito, ele fala em marcas na pele, mas ele não especifica em qual região do corpo, ele não especifica a cor, então fica difícil a gente saber se, por exemplo, é peste bubônica ou não, etc. No entanto, embora o texto dele seja um texto de história, o Tucídides tem uma importância para a história cultural muito grande, né? Ele vai virar um texto de referência já para os gregos, e ele vai virar ainda mais um texto de referência para os intelectuais da Idade Média e depois do Renascimento e do Iluminismo. Tá? Então, eu começo com esse texto, porque esse texto, por mais que não seja um texto estritamente literário, ele talvez tenha tido uma influência maior sobre a história da literatura do que qualquer um dos outros textos que eu vou discutir aqui. Tá? Isso já vai ficar um pouquinho mais claro no próximo livro, que é o Decameron. Tá? Il Decameron, do Boccaccio, que é um autor que estava vivo durante a peste bubônica, agora sim é peste mesmo, peste negra, de 1348, né, que devastou a Itália. Na Itália morreu provavelmente cerca de 60% da população. Tá? Então pensem, no espaço de 4 anos, mais do que 1 a cada 2 pessoas morrem. Tá? Pense todas as pessoas que você conhece, agora pense que metade você viu morrer no espaço de 4 anos. É muito pesado. Então, as pessoas que passaram por esse evento que é chamado dentro da historiografia da Europa como The Black Death, né, a peste negra, é um evento apocalíptico, absolutamente apocalíptico, que teve uma relevância para a história da cultura gigantesco, um impacto mental, cultural, psicológico da peste negra foi gigantesco. E ele está entre nós até hoje. Eu vou tentar mostrar algumas dessas coisas aqui hoje, mas basicamente, pense em qualquer filme de zumbi que você já viu, provavelmente ele está ligado de alguma forma com a representação da peste negra. O Boccaccio não é o único a representar a peste negra, mas ele certamente é um dos mais importantes, se não o mais importante. Tá? Ele vai escrever, a partir de 1348, ele foge de Florença com a chegada da peste e fica no campo, e a partir de 1348 ele vai então escrever o Decameron, vai levar 4 ou 5 anos, tá? O Decameron ficou pronto provavelmente em 1352, 1353, ele não publica o Decameron, a gente volta e meia escuta as pessoas usarem essa palavra, mas a gente tem que lembrar que não é possível publicar livros antes de 1500, né? Porque a imprensa não existe ainda. Então não tem como você publicar um livro antes de 1500. O que eles faziam copiavam os livros à mão e começavam a circular eles por aí, né? A gente não pode falar em publicação antes de 1500, tá? Não existe o publicar, não existe você mandar o texto para o editor, ele transformar em texto, imprimir, essas coisas não existem. É tudo na munheca, é tudo na mão, é tudo copiado, tá? Então, o Boccaccio começa a copiar o texto em 1352 e começa a mandar pedaços do texto por aí. Então, a gente não tem uma data precisa, a gente nunca sabe, quando a gente está falando dos textos de 1300, 1400, a Divina Comédia, os textos do Petrarca, os textos do Boccaccio, a gente nunca tem uma data muito específica, é sempre uma coisa meio vaga. No entanto, então o Boccaccio ele vai tratar da peste no que a gente chama de a moldura do Decameron. O Decameron conta a história de 10 aristocratas, tá? 7 meninas e 3 rapazes, que são todos eles claramente aristocratas, belíssimos, jovens, ricos e etc. É super idealizado, tá? E essas 10 pessoas se retiram, fogem de Florença por causa da peste e vão para o interior e ficam numa mansão, né? No que eles chamam em italiano até hoje de uma villa,
Então, um vileiro na Itália não é um pobrezinho, o vileiro é um milionário, na real. E eles ficam nessa vila comendo, recitando poesia e contando histórias. Eles ficam, então, contando histórias, eles ficam 10 dias nessa mansão e cada um deles conta uma história por dia. Então, você tem 10 pessoas que contam 10 histórias ao longo de 10 dias. Então, você tem essas 100 histórias, né? E aí ele é dividido em como se fossem 10 capítulos, entre aspas, tá? As 10 jornadas, e aí você vai ter essa variedade, tem história de tudo quanto é coisa, tem história engraçada, tem história triste, tem história que envolve igreja, tem história que envolve elementos profanos, tem um pouco de tudo, tá? Nesse momento ainda não existe o equivalente dos contos, né? Do short story em inglês, né? O livro de contos, enquanto tal, ele só vai se formar mais para frente. E é por isso que ele precisa dessa moldura. Então, toda a história é contada por um personagem, e toda vez que a história acaba, esse pequeno conto de algumas páginas, a gente volta para a história principal, que é essa história da peste, dos jovens que estão conversando, etc. E para começar o Decameron, o Boccaccio, então, coloca essas 40 páginas em que ele relata como é a peste em Florença. Tá? E ao longo dessas 40 páginas ele fala sobre a grande mortandade, sobre o fato de que algumas pessoas são abandonadas pela família, sobre o fato de que muitas pessoas fogem para o campo e dessa forma só espalham ainda mais a doença. E aí ele conta, por exemplo, que ele vê um porco frugar um porco mexer nas roupas de uma pessoa que morreu de peste, e em meia hora o porco cai morto, etc. E aí, esse exemplo do porco serve para a gente pensar se o Boccaccio realmente chegou a ver o que ele diz ter visto, tá? Por isso que eu coloquei ali testemunhas oculares como uma pergunta. Porque, na verdade, o que acontece é que como que o Boccaccio tá contando para a gente a história do que acontece em Florença se ele não está lá, em primeiro lugar, né? Ele está isolado na casa dele, não existe internet, não tem como ele saber o que está acontecendo. Então, esse é um primeiro problema do que a gente tem que levar em consideração quando a gente trata do texto do Boccaccio. A gente vê muitas vezes as pessoas usando o Boccaccio, inclusive historiadores, como se ele fosse uma fonte histórica e uma fonte confiável. Basicamente o que acontece é o seguinte: não é possível que ele tenha visto isso, que os porcos têm, pelo menos não é possível que porcos morram de peste, tá? Eles podem contrair peste, assim como a gente. A peste originalmente não é uma doença de seres humanos, né? Ela é uma doença de roedores. Normalmente a gente culpa ratos, mas não só ratos, esquilos, capivaras, castores, tá? Todos os roedores. Essa é a doença preferencial da peste negra. Ela passa, no entanto, para seres humanos, para cavalos, para porcos, para várias outras espécies de mamíferos. Tá? Então, sim, porcos morrem de peste. No entanto, isso não acontece no espaço de meia hora. E esse é o dado. A questão é que o Boccaccio conta, se não mentiroso, é certamente muito exagerado. Eu acho que é possível que as pessoas tivessem estabelecido essa relação entre um porco frugar na roupa de alguém e daí a 3, 4 dias morrer de peste. Eu acho que é possível isso acontecer, só que aquela coisa, né, quem conta um conto aumenta um ponto, e daí a coisa morreu em meia hora, né, e daí o Boccaccio provavelmente não viu isso em primeiro lugar, ele ouviu isso, e isso provavelmente já era exagerado, e ele relatou isso no Decameron como se ele tivesse visto com os próprios olhos dele. E ele não é um narrador, tá, pessoal? Isso é o Boccaccio. Ele diz: eu, Boccaccio, estava em Florença e eu vi. Então ele usa a voz dele para dizer isso. A minha interpretação do porquê ele insere essa história dos porcos sobre se ela é inventada ou se ela é simplesmente apócrifa, né, se ela é só exagerada, o motivo pelo qual ele insere essa história dos porcos é para imitar o Tucídides. Tá? O Tucídides falou da morte dos animais em Atenas, e, portanto, se morreu animal em Atenas, tem que morrer animal em Florença também. Né? E a gente tem que lembrar que o Tucídides é um dos grandes exemplos da ciência grega e das letras gregas para os homens do Renascimento, e especialmente para o Boccaccio, que é um dos primeiros a conseguir ler grego. Tá? O conhecimento do grego no Ocidente se perdeu, né? Eles conseguiam ler latim, mas eles não conseguiam ler grego. É por isso que o Platão demorou muito para influenciar a história da cultura no Ocidente. O Platão só foi redescoberto no Renascimento,
porque o conhecimento, só existiam 2 diálogos do Platão traduzidos do grego para o latim, então eles só conseguiam ler 2 dos muitos diálogos socráticos. E então é só a partir de 1500, quando o conhecimento do grego passa a circular de novo, que eles vão ter acesso a esses textos como o do Tucídides, tá? Então o Tucídides é muito importante para o Boccaccio. E o Boccaccio vai usar isso, vai demonstrar isso para a gente, né, nesse exemplo dos porcos, né? A gente também tem que lembrar que também existe um exemplo de peste na Ilíada, tá? Em um determinado momento, Apolo, que está lutando do lado dos troianos, né? Ele manda as setas, as flechas da peste para atingir o exército grego, tá? E quando a peste chega, ela mata primeiro os animais, também no Homero, tá? Então, aí está mais um motivo para a gente desconfiar do próprio Tucídides, não só do Boccaccio, que certamente conhecia esse exemplo do Homero, mas também do Tucídides. É possível que ele esteja dando uma embelezada na história que ele tem a contar por causa do Homero. Isso eu já acho, é possível, mas eu acho que é um pouco mais improvável, porque o Tucídides tem toda uma consciência metodológica, ele discute um monte da onde que ele tirou tal informação, quem que contou para ele. Então ele se preocupa tanto em mostrar a veracidade daquilo que ele está contando, que seria um pouco passar perna no leitor, ele inserir uma coisa. Eu acho que não tem muito, não faz muito sentido de acordo com a proposta do texto. Coisa que é muito diferente no caso do Boccaccio, tá? Mas por isso que eu boto, a gente não tem certeza se eles de fato viram isso, tá? Um outro exemplo dessas testemunhas oculares é o Shakespeare, né? O Shakespeare nasceu durante um surto de peste e presenciou vários outros surtos ao longo da vida, né? A gente tem que lembrar que ele escreveu o King Lear, por exemplo, provavelmente durante uma das epidemias de peste de Londres, né? Quase 40% durante quase 40% da carreira do Shakespeare, a carreira como ator mesmo, como diretor de teatro, 40% do tempo os teatros estavam fechados por causa da peste. E aí a peste negra também. Então ela influenciou muitíssimo a produção do ponto de vista de escritura das tragédias do Shakespeare, mas também do ponto de vista de produção teatral, né? Porque ele e a companhia de teatro dele viviam disso, né? Então, no não poder representar, acontecia a mesma coisa que está acontecendo hoje com os músicos, com as companhias de teatro, etc. Eles não conseguem ganhar dinheiro e, por isso causa uma asfixia cultural nesse momento. Tanto que um dos motivos pelo qual o Shakespeare conseguiu continuar produzindo de vento em popa é justamente porque ele tinha uma bolsa real, né? Ele recebia dinheiro da rainha da Inglaterra para continuar produzindo. Então, ele ganhava, de uma certa forma, os 600 conto ele também ganhou na época dele. Tá? E ele escreve, então, várias coisas. A gente não tem muita certeza do que eles... A gente nunca tem muita certeza de nada, né? Nas coisas que dizem respeito ao Shakespeare, né? A gente tem que lembrar que ele nunca se preocupou em, de fato, escrever as peças, né? Elas só foram publicadas depois da morte dele, no First Folio, né? E esses textos foram compostos de memória por alguns amigos dele que se juntaram, que sabiam o texto de cor, e aí escreveram várias das peças, e daí tem toda uma fortuna crítica que discute o nível de correção, né? A veracidade dessas peças. Algumas a gente acredita que não são do Shakespeare, outras não são só dele, foram escritas em colaboração com outras pessoas, e etc. É algo problemático o First Folio e as peças que vieram depois. Uma dessas peças problemáticas é o Timon of Athens, que em português fica traduzido como O Timão de Atenas, né? Que não é o campeão do campeonato de futebol grego, tá? Não é. O Timão de Atenas é um cara, na verdade, né? E ela se passa na Grécia Antiga, vejam, durante um surto de peste. Tá? Então, a gente vê de novo a presença do Tucídides aqui. E esse já é um comportamento muito interessante que o Shakespeare revela para a gente, e que a gente vai ver em quase todos os outros exemplos que eu vou trazer aqui, é que a gente, na literatura, raramente a doença, a epidemia, é discutida no seu próprio tempo e no seu próprio espaço.
quase sempre, quando as epidemias aparecem, elas estão ou no futuro, tá? Ou no passado, ou em um país muito distante. Tá? E às vezes num país muito distante e no futuro ou no passado. Tá? Então, ela sempre é deslocada cronologicamente ou geograficamente. Esse é o caso do Timão de Atenas, né, que é deslocada da Inglaterra, vai lá para a Grécia, e de 1600 vai lá para a Grécia Antiga. Né? E assim, por mais que a peste seja relevante nessa peça, ninguém morre de peste, por exemplo. Nenhum personagem do Shakespeare contrai peste, embora a peste seja mencionada em várias peças, inclusive no Romeu e Julieta. Né? O motivo pelo qual a carta não chega ao Romeu e ele não fica sabendo de todo o plano, né, é justamente porque o mensageiro não consegue entrar em Mântua. Então, por causa da peste, né? A Mântua está isolada. Então, a peste ela aparece em Shakespeare para cumprir certas funções dentro das histórias, dentro das peças. Mas ela nunca é o tema central, o tema único, como ela vai ser mais tarde no Camus, por exemplo, né? Ou na Montanha Mágica, Thomas Mann, sei lá. Essas obras que discutem uma doença do início ao fim, tá? Esse não é o caso desses exemplos aqui, mas todos esses autores presenciaram, ou pelo menos dizem ter presenciado, no caso do Shakespeare, muito provavelmente presenciou, sim, as doenças que eles discutem. Eles estavam vivos, né? Se eles não tiveram contato pessoalmente com essas doenças, talvez eles não pegaram a doença, talvez ninguém que eles conhecessem morreu dessa doença, mas certamente eles conheceram gente que faleceu, eles conheceram gente que contou para eles que pegou, coisa assim, tá? Embora a taxa de sobrevivência da peste negra seja muito baixa, tá? A taxa de mortalidade da versão da peste bubônica 80% dos casos geram morte. Então, só 1/5 das pessoas sobrevivia. E a peste bubônica é a mais de boa, né? As outras duas, a septicêmica e a pulmonar, são fatais em praticamente 100% dos casos. Então, ninguém sobrevive para contar a história, não. Esse seria um primeiro grupo, esse grupo das testemunhas oculares, mas que mesmo assim não falam muito da doença, tá? Mesmo Boccaccio, que dedica umas 40 páginas à descrição da peste de Florença, assim que os personagens do Decameron chegam na mansão, ele para de falar do assunto e nunca mais fala de peste. Eles esquecem completamente a existência da peste. Então, são textos que mencionam a da epidemia, mas que sentem a necessidade de deslocar ela no tempo e no espaço, e que sentem a necessidade de calar, de ficar em silêncio, né? E um ótimo exemplo também é o Shakespeare. Ele só dá funções bem pequeninas para a doença dentro das obras dele. E eu diria que o motivo para isso acontecer é uma negação da realidade, de certa forma, tá? Vejam, a gente já está tão saturado de coronavírus que a gente não aguenta mais falar desse assunto, né? Só tirando os 23 malucos que vieram me ver falar sobre epidemia agora hoje, sábado à tarde, né? Mas tirando nós aqui, nós 24 loucos, tem muita gente que não aguenta mais falar do assunto e que a última coisa que quer ouvir falar agora é coronavírus, né? E uma coisa parecida vai acontecer na literatura. Quando essas pessoas estão tão saturadas e pensam que o surto de peste não durou alguns meses, que nem o corona talvez vá durar, né? Se der tudo certo. O surto de peste levou anos, tá? Então, realmente era um shift, uma mudança cultural profunda. Então, quando o cara sentava para escrever, a última coisa que você queria falar era de peste, na verdade. Eu acho que isso é um motivo psicológico, mas que tem tudo a ver com a produção da literatura e não só, também da arte, também da pintura, da escultura, etc. Passamos para o nosso segundo grupo, que é um grupo que engloba também duas narrativas inglesas, que eu gostaria de chamar de A Preparação do Desastre. Tá? E aí eu vou começar discutindo aí o Journal of the Plague Year, do Defoe, que é de 1722, então a gente já deu um salto temporal aí de 120 anos depois do Shakespeare, né? E quase 400 anos depois do Boccaccio. E esse é um texto muito interessante do Defoe, que é um autor muito influente dentro da tradição literária inglesa e através da literatura inglesa, da literatura universal de modo geral, né?
entre outros motivos, pelo Robinson Crusoe, né, o Robinson Crusoe, que é uma narrativa que vai causar uma série de... vai ter muita influência, né, que é muitas vezes, supostamente, o primeiro romance, the first novel, né, como eles gostam de dizer em inglês, o que, na minha opinião, como crítico literário, não é, mas tudo bem, muita gente considera isso. E esse texto é um texto, o Diário do Ano da Peste, é um texto muito curioso, porque ele cria o que alguns críticos da literatura do século XX vão chamar de o efeito de realidade, né? Então, ele é escrito como se ele fosse um diário, tá? Então, ele é um diário do Ano da Peste, veja só, em que uma pessoa que não se identifica, a gente só tem as iniciais dele, ele só bota GH, se eu não me engano, ou HG, não me lembro mais, e a gente só tem essas iniciais que aparecem só lá no iniciozinho do livro e nunca mais aparece, ele só fala, aí eu vi isso, eu vi aquilo, você ficou ouvindo sobre esse eu, mas o nome do narrador nunca se aparece. E essa é uma estratégia do Defoe para fazer a gente confundir o narrador dessa obra com ele próprio, né? Coisa que não é possível, porque a história conta, o livro conta a história do surto de peste de Londres, o último surto de 1665, tá? E no ano seguinte, 1666, vai ser o Great Fire of London, né? A cidade inteira vai pegar fogo. Então são duas tragédias que se sobrepõem, a peste e no ano seguinte o incêndio. Lembrem que essas cidades eram quase sempre de madeira, as cidades na Idade Média, né? Então quando um prédio pega fogo, você não tem o que fazer. Você não tem bombeiro, você não tem como bombear água para jogar água em cima. Então você tem que rezar para o vento soprar na direção que é a oposta da tua casa. Basicamente é isso. Então nunca é uma casa que pega fogo, bairros inteiros pegam fogo. Às vezes cidades inteiras são erradicadas através de incêndios dessa magnitude. Tá? E esse momento, o grande incêndio de Londres, ele é um marco cultural muito importante, porque ele é o último grande surto de peste da cidade. Londres vai ter muitos surtos de outras epidemias, mas não de peste bubônica. Tá? E isso é muito relevante do ponto de vista da história da cultura. Por quê? A história do Diário do Ano da Peste vai contar a visão do narrador, que o Defoe quer que a gente confunda com ele, em 1665, durante a peste de Londres. Então, ele é publicado como se ele fosse um livro de memórias de uma pessoa que passou por aquela experiência. Só que em 1666, o Defoe era uma criança, o Defoe tinha 6 ou 7 anos de idade, se não me engano. Ou seja, nada do que ele conta ali poderia ser dele mesmo. As experiências, o narrador do Diário do Ano da Peste é um homem, ele é casado, então assim, ele não tem ele não viu as coisas dessa forma. O livro provavelmente é baseado no diário do tio do Defoe, tá? Irmão da mãe dele, que passou sim e que sobreviveu à peste, mas ele é baseado, ele certamente tem muito embelezamento no meio, tem muita invenção no meio, então é muito legal porque ele é um texto literário, só que ele finge ser um texto jornalístico, tá? Então isso ele é um texto ficcional que quer fazer de conta que ele é um texto verídico, tá? E ele não admite, que nem a gente vê nos filmes, né, baseado em fatos reais, ele não admite isso no início, ele diz que isso é um diário do Ano da Peste, ele se apresenta como verdade. Tá? Por que isso é muito importante? Porque 2 anos antes da publicação desse livro, aconteceu o surto de peste em Marsella, na França, né? E que, se vocês abrirem qualquer livro aí de história da peste, eu aposto a minha mão, tá? Eu boto a minha mão no fogo, que 99% dos livros que vocês vão encontrar vão dizer que a peste de Marsella foi a última epidemia de peste negra da história, tá? Não, isso é uma absoluta mentira. E é um dado extremamente eurocêntrico, tá? E não é nem eurocêntrico, na verdade é francocêntrico, se a gente quiser, porque o último surto de peste da Itália é de 1815. Eu posso estar enganado, mas eu acho que 1815 é depois de 1720. Né? Teve peste na Índia e na China em 1850, teve peste na Bósnia em 1850, teve peste no Rio de Janeiro em 1900, teve peste em Glasgow, tá? Inglaterra, tá? Em 1900,
Teve peste em San Francisco, tá? São Francisco, sim, Estados Unidos, 1904. Então, teve peste em Madagascar em 2017, tá? 2.000 pessoas morreram de peste em 2017 em Madagascar. Então, a peste nunca desapareceu, meus queridos, tá? Dizer que o último surto de peste foi em 1720 é mentiroso, é eurocêntrico e é incorreto. O caso é que vocês vão encontrar esse surto, é muito famoso, porque ele é o último grande surto francês, o surto assim em que milhares e milhares e milhares de pessoas morreram, em que o país parou, etc. E o Defoe, lembrem que esse é um mundo em que ainda não tem barcos a vapor, ainda não tem avião, ainda não tem carro, etc. Então as doenças viajam muito mais lentamente. E o Defoe começa a se preparar para a chegada da peste em Londres, escrevendo e depois publicando esse livro. Tá? Pensem que é um livro grande, é um livro que tem umas 300, 400 páginas. Não é um livro que você escreve do dia para a noite, né? Você tem que trabalhar 6 meses, 1 ano, pelo menos, para escrever um livro desse. Então, ele começa, ouvindo as notícias da peste de Marsella, ele começa a escrever a Journal of the Plague Year, e ele finalmente vem a público 2 anos depois da peste, e ele é, na realidade, uma reflexão que busca se preparar para a chegada iminente da peste. Então, ele é um tipo de preparação mental, psicológica para o que está por vir. Tá? Só que a coisa legal é que a peste nunca chega. A Marsella eles criam zonas de isolamento, né, que nem a gente faz hoje, criam distanciamento social, exatamente as mesmas técnicas, e eles conseguem evitar, na verdade, que a peste se prolifere não só de Marsella para a França, de modo geral, a peste não chega a Paris, por exemplo, tá? Ela afeta alguns lugares do sul da França, mas acaba ficando por ali mesmo, e ela nunca chega à Inglaterra. Então, é uma tentativa de preparação que nunca se verifica. E essa tentativa de preparação vai ser repetida um século depois, pela Mary Shelley, tá, autora do Frankenstein, que já publicou o Frankenstein é de 1818, tá? Então, 8 anos depois de ter publicado o Frankenstein, ela vai publicar esse livro, que é um dos últimos dela, The Last Man, tá? O Último Homem, em que a gente acompanha um herói lá, um personagem que se chama Lionel Verney, e ele é, segundo ele mesmo, porque o texto é em primeira pessoa, então ele conta pra gente a história, e ele conta sobre aparece uma nova doença, uma nova peste, que ele chama de The New Plague. Tá? Essa nova peste vem do Oriente, vem do Egito, e depois ela vai para a Ásia, e da Ásia, através da Turquia, ela entra na Europa e devasta a Europa inteira, chega na Inglaterra, devasta a Inglaterra inteira, até que só sobra o Lionel Verney. Tá? É claro que tem que ser homem, né? Não poderia ser The Last Woman, por quê? Né? Não sei, mas assim, o machismo do século XIX faz com que tem que ser homem, basicamente, só pode sobrar um Adão, né? E além disso, você que lê o livro, você fica se perguntando, pô, como é que ele sabe, né? Porque assim, o narrador não é um narrador de terceira pessoa. Esse narrador, ele não vê com o olho de Deus. Ele não sabe o que os outros pensam. Ele é um indivíduo, que nem eu ou vocês, que eu posso sair andando pela rua e posso não ver ninguém, sim. Mas isso não quer dizer que não existe mais ninguém morando na minha cidade. Isso quer dizer que as pessoas, eu não estou vendo elas, mas, né? Então, assim, do ponto de vista da narrativa, o Brasil poderia estar super bem lá em 1826, numa nice, todo mundo de boa na praia, mas pela perspectiva do livro, a humanidade teria sido exterminada, porque claramente o que interessa são só europeus, né? Se não é europeu, aí foda-se, morra tudo mesmo, né? Não importa. Então, é uma narrativa que, assim como a Journal of the Plague Year e esses traços que sobreviveram na historiografia, é profundamente eurocêntrica, tá? Mas uma coisa que é muito interessante dessa narrativa é que ela costura vários dos diálogos científicos da época que tem a ver com epidemias. E, basicamente, 2 anos antes da narrativa ser publicada, acabou de acabar a primeira pandemia de cólera. Então, o cólera era uma doença endêmica da Índia, que ficou na Índia tranquilinha durante séculos, e com o início do colonialismo inglês na Índia, a Inglaterra já havia anexado partes da Índia no século XVIII, e depois no século XIX que a Índia vira realmente a grande colônia inglesa, e esse colonialismo inglês vai criar vários problemas do sistema ecológico,
no sistema de plantações, eles vão revolucionar o transporte, porque eles vão construir rodovias, etc. E tudo isso vai criar novas oportunidades para doenças viajarem, né? Quanto mais interconectado é o mundo, melhor para as epidemias e para que as epidemias virem pandemias, né? E isso é o que acontece com o cólera. O cólera era uma doença que existia já há muito tempo, mas que atuava em um círculo pequeno, em uma região pequena. E com a chegada do colonialismo inglês, ela acaba potencializando a capacidade do cólera de viajar, e o cólera, então, vai circular o globo 5 ou 6 vezes no próximo século. Tá? Então, a primeira pandemia, ela afeta a Ásia inteira, mas ela não entra na Europa. Ela acaba, em 1824, há um inverno muito severo na Rússia, e aí o cólera não consegue sobreviver esse inverno. Então, a Europa não sofre da primeira pandemia. E a Mary Shelley, observando esses dados, né, lembrem que ela é inglesa, e que, portanto, a Índia é colônia inglesa, e que, portanto, a Índia aparece o tempo inteiro nos jornais da época. Né? Muitos dos intelectuais fazem carreira na Índia. Né? Pensem, o Bentham, o filósofo inglês, ele morou na Índia há alguns anos, o pai dele escreveu um livro sobre a história da Índia, etc. Então, existe uma conexão entre os intelectuais ingleses e a Índia que é muito profunda. E, portanto, os intelectuais acompanham essa pandemia de cólera e eventualmente, e por isso ela começa a se preparar. Ela escreve o livro pensando, poxa, isso aqui vai chegar aqui na Europa, e quando chegar, já vou escrever o meu romance distópico. Tá? A pandemia não chega, a primeira pandemia não chega. Então, acontece mais ou menos a mesma coisa que nem o Defoe. Ela publica esse livro se preparando, e aí dá ruim, no curto prazo. Agora, 5 anos depois, em 1831, a cólera finalmente chegaria à Inglaterra, na segunda pandemia. Tá? Então foi uma segunda onda que começou de novo na Índia e que entrou na Rússia, e da Rússia foi para a Polônia, de lá para a Alemanha, e da Alemanha se espalhou para os países da Escandinávia e para a Inglaterra, da Inglaterra foi para a França, e ficou, depois da França entra na Espanha e na Itália, da Espanha também vai para Cuba e para os Estados Unidos, e essa segunda pandemia não chega no Brasil, mas a terceira pandemia, que é de 1850, vai chegar sim no Brasil, vai devastar o Recife, por exemplo, vai devastar o Rio de Janeiro também. Então é muito interessante porque a gente está vendo cada vez mais o mundo se tornar global, efetivamente. A gente está vendo esse processo de globalização que estava tão na moda nos anos 90, nos anos 2000, a gente falar de globalização. A globalização não é um fenômeno novo, ele é um fenômeno que se intensificou na contemporaneidade. Mas ele é um fenômeno que já existe pelo menos desde o século XVI, quando Colombo chega nas Américas. Né? Então, o século XIX, 1800, a globalização já está cada vez mais acelerada. E a prova viva disso é que pandemias voltam a surgir. Tá? Então, no caso da Mary Shelley, esse romance é um romance profético, porque ela se preocupa com a chegada dessa nova peste do Oriente, o cólera também vem do Oriente, né? E isso se averigua 5 anos depois. Então, o Defoe previu uma coisa que nunca aconteceu, mas a Mary Shelley previu e aconteceu. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu tenho um episódio no podcast inteiro sobre esse livro, e o episódio 15, e no episódio 16 eu falo também sobre o Frankenstein, sobre a história da ficção científica, então deem uma olhada, eu entro em maiores detalhes. Finalmente, o terceiro grupo da forma como a peste é representada na literatura nas narrativas de terror, né? Por motivos óbvios, né? Motivos muito claros, porque se você está interessado em causar medo, poxa, epidemias são particularmente boas para causar medo, histeria, angústia, né? Então, a gente tem visto isso acontecer muitíssimo com o corona. Então, um ótimo exemplo é o exemplo do Poe com The Mask of the Red Death, 1842. Vejam que esse livro está sendo publicado 10 anos depois da segunda pandemia de cólera. Esse conto, né? Ele é publicado 10 anos depois da segunda pandemia de cólera chegar na Europa e devastar a Europa, chegar nos Estados Unidos e devastar, não os Estados Unidos inteiro, ele fica mais na Pensilvânia, Nova York e tal, no que era então a capital dos Estados Unidos. A capital nessa época não era Washington ainda, era Filadélfia, né? Então ela afeta Filadélfia, etc. E o próprio Poe
4 anos depois de escrever esse conto, vai pegar o cólera e vai quase morrer. Tá? Ele sobrevive, o que é um milagre, porque o cólera mata 60% das vítimas. Tá? Então a chance do Poe, na realidade, ele tinha mais chance de morrer do que de sobreviver, mas ele sobrevive, especialmente pelo fato de que ele era alcoólatra, né? Então ele era particularmente vulnerável à cólera, mas mesmo assim ele sobrevive. A gente tem uma carta em que ele conta pro editor dele que ele pegou cólera e quase morreu e tal. E nessa narrativa, a gente vê uma doença inventada, tá? A morte rubra, né? A morte escarlate, às vezes é traduzida também, que é uma mistureba entre peste negra e cólera, tá? A gente tem que lembrar que o cólera era chamada muitas vezes de cólera azul, em inglês especialmente de blue cholera. Blue porque blue é a cor da tristeza no inglês, né? Tanto que o The Blues, né? Tocar um blues é tocar um estilão meio triste, né? Meio, mas aquela gaitinha, né? O sol tá nascendo dentro da prisão e o carinha tocando a gaitinha do blues dele. Mas também porque o cólera ele mata por desidratação, a pessoa perde às vezes até 20%, 30% do peso corporal através da diarreia em questão de horas, tá? E aí por isso o sangue fica mais espesso e a pessoa começa a ficar azulada, especialmente no rosto e nas extremidades, nariz, mãos e pés. Então por isso que o cólera azul era também a descrição de um sintoma da cólera. Então, o que ele faz ele exagera um pouco os sintomas do cólera, ele combina os sintomas um pouco com os da peste negra e ele altera a cor. Basicamente é isso. Então, a gente vê esse trabalhar com, que eu falei, esse deslocamento, né, essa imaginação de que eu falei no início, ele manipula os dados de uma doença que existe e que está causando devastação no mundo naquele momento, para falar de um mundo ficcional, uma doença imaginada, que é colocada na Idade Média, mais ou menos. A gente não sabe quando se passa a história da morte rubra, mas é num monastério meio decadente, você tem nobres, então fica toda uma ideia de que é na Idade Média. E Idade Média a gente não associa com os Estados Unidos nem Brasil, né? Idade Média a gente associa com a Europa, então seria em algum lugar da Inglaterra, algum lugar da França, em 1300, alguma coisa assim. Então também, sempre colocando em um outro lugar, em um outro momento temporal, e nesse caso, inclusive, inventando uma nova doença. Tá? Eu adoro, esse é o meu conto preferido do Poe. Eu adoro The Mask of the Red Death, eu acho que é um dos melhores contos do ponto de vista estético dele. O The Cask of Amontillado, para mim, está no mesmo nível, mas eu acho que, inclusive, fica até acima de... O Poe é muito bom contista, né? Ele é um excelente contista, mas esse é particularmente bom mesmo. Eu também tenho um episódio sobre ele, então quem quiser eu também falo de Scooby-Doo nesse episódio, então dê uma olhada lá, episódio 5. E o Poe vai causar uma enorme influência na literatura do século XIX, né? O XIX, a tradição inglesa vai ter um grande interesse por essas histórias de horror, de fantasmas, né? O que eles chamam de The Gothic Novel, né? As histórias góticas, né? Mas isso já é uma tradição que já vem de 1770, mais ou menos, com o Castelo de Otranto, né? The Castle of Otranto, que é uma narrativa sobre meio vampiros, meio... não é exatamente vampiro, mas tem os fantasmas, tem todas aquelas cenas clássicas do Scooby-Doo, a pessoa passa e a armadura que gira o pescoço para ver a pessoa passando, essas coisas, o quadro que está lá parado e de repente você vê o olhinho mexendo, todas essas coisas você encontra na literatura gótica inglesa do século XVIII e passagem para o século XIX. No final do século XIX, 1860, 70, 80, isso se dissemina no continente também, né? E a gente começa a ver muita narrativa gótica de terror na França também, na Itália, na Alemanha e tal. Tem um autor magnífico francês, que é pouco conhecido, que é o Marcel Schwab. Eu não falo dele aqui, mas deveria. Marcel Schwab, que é esplêndido, também é um contista no estilo do Poe, mas ele é bem mais dark, assim, bem mais dark. Então é fascinante, assim. E o Schwab está escrevendo em torno dos anos 1890, 1900. Tá? Esse conto aqui, que é de 1887, é o conto famosíssimo do Maupassant, talvez a obra mais famosa dele, Le Horla, o Orla em português, né, que está publicado aí nos Contos Fantásticos, tem várias edições.
E a questão do Orla é que ele é uma espécie de espírito que metade espírito, metade vampiro, porque ele fica se alimentando do personagem principal, o narrador que conta a história pra gente, que ele começa a sentir a presença desse fantasma invisível, ele se pergunta se ele tá ficando louco, só que aí ele começa a fazer experimentos no estilo meio poltergeist, assim, sabe? Ele começa a dormir, ele se tranca no quarto para dormir, aí um dia ele tá indo pro quarto dormir e ele percebe a presença do espírito, daí ele sai correndo e se tranca no quarto. Então parece que ele deixou o espírito para fora do quarto, assim, né? E nessa noite ele dorme, que é uma beleza, ele dorme um sono profundo, super bem, não tem pesadelos, tal. Então ele começa a fazer esse tipo de experimento para entender como é que é, o que é essa entidade. Porque ele é invisível, mas ele não atravessa a parede, ele não é um fantasma nesse sentido. E aí ele começa a botar água e leite do lado da cama e percebe que de manhã a água foi tomada, né? A água desapareceu e ele sabe que não foi ele. Ele deixa longe da cama para ele não conseguir ver, ele se pergunta se ele é sonâmbulo ou não, mas aí ele faz vários testes para saber se é ele ou se... E aí ele percebe que é uma criatura mesmo. Tem um dia que ele está dormindo, ele acorda no meio da noite e ele percebe que a vela que ele tinha apagado está acesa e que tem um livro aberto e o livro está sendo folheado, a cada 2 minutos passa uma página. Então, ó, veja, é um fantasma culto, né? Um fantasma que, poxa, gosta de ler literatura. Não incomoda ninguém, o pobre fantasma, só fica sentado ali lendo e tomando leitinho, né? Então é um fantasma bem crescido no leitinho de pera, assim. E aí tem um outro momento em que ele está se olhando no espelho e o Orla entra na frente e ele não consegue enxergar o próprio reflexo, né? Então ele não se vê mais o próprio reflexo. Daí ele descobre. Então tem toda uma coisa. A questão é que esse fantasma já foi interpretado muitas vezes pela crítica como uma metáfora da cólera. Tá? Eu vou levar mais 10 minutinhos para acabar, pessoal, para a gente ter as perguntas. Eu vou dar uma acelerada aqui. Mas ele é uma metáfora da cólera. E vejam que o nome da cólera em francês é Le Choléra. E como é que é o nome da criatura? Le Orla. Então, se você tirar o C, Le Choléra, você tira o C, fica Le Orla. Tá? Então, você consegue o nome do monstro através da supressão das letras do cólera. E a gente tem que lembrar que cólera em francês é escrito com CH. Tá? Então, se você tira o C, fica o Hzinho do nome ali bem bonitinho. Tá? Além disso, cólera é uma doença que é transmitida pela água e pelo leite contaminado também. O cólera é uma doença que afetou a França em 1884, quando a primeira versão do Orla foi escrita. O cólera afetou a cidade de Toulon, ela foi muito grave em Toulon, que era a cidade do Maupassant. O Maupassant fugiu de Toulon durante esse surto de cólera, no mesmo ano em que ele escreveu a primeira versão dessa história. Aqui está marcado 1887, porque é a versão final, publicada 3 anos depois, mas a primeira versão, que era bastante diferente, ele publicou em 84, tá? No mesmo ano do cólera. Então a gente vê várias ligações com o cólera, e como sempre, assim como Poe, essa história é colocada ela é alterada, ela vira um pouco uma história de fantasma, e ela fica um pouco, ela é na França, tá? Mas ela é na França do Norte, e não fica muito claro quando que está acontecendo. Uma coisa interessante é que o Orla, ele não veio da Ásia, tá? Ele veio do Brasil. Ele veio do Brasil, chegou com um navio brasileiro, e o personagem, ele vê o navio brasileiro, na verdade, passar no horizonte dele, dá tchau pro navio. E aí ele percebe que, ele acha que esse é o momento em que o Orla, digamos que respondeu ao gesto de convite dele. Foi o momento em que o Orla viu ele. E a gente sabe disso porque ele acha que ele está ficando louco, mas em um determinado momento ele vai ler no jornal que no Brasil está tendo uma epidemia uma epidemia de loucura, em que as pessoas ficam loucas e acham que estão sendo perseguidas por um vampiro invisível que toma leite e água. Então ele percebe que é isso que ele está sofrendo, ele se reconhece. Tá? Um outro exemplo muito claro dessa invasão de criaturas que são, na verdade, uma metáfora de doenças é o Drácula. Né? Não o Drácula, mas todos os vampiros. Quando a gente pensa em vampiro, a gente imediatamente pensa no Drácula, e como o Drácula é o mais representativo de todas as tradições de vampiros, a gente acha que ele é o exemplo, né? Mas na verdade o Drácula é a exceção.
o Drácula, ele é o final da tradição de vampiros, tá? As outras narrativas, como Carmel, são do início do século, na verdade. Os vampiros já estão na literatura desde 1700, na verdade. Então, o Carmilla, tem várias outras, tem Varney the Vampire, que é uma narrativa terrível, super, super, super popular da Inglaterra, super ridícula, assim, mas era bem, bem popular na época e tal. E o Drácula vai vir para encerrar essa tradição. E a gente tem que lembrar que os vampiros são, de uma certa forma, uma metáfora do contágio, né? Quem eles mordem, se a pessoa não morre, ela vira vampiro, né? Os vampiros, eles são associados a morcegos e a cães e a ratos, que são vetores de doenças. Os vampiros, o Drácula, quando ele chega na Inglaterra, o Drácula vem do Oriente, né? Ele vem da Transilvânia, que é imaginada como uma coisa exótica. Então, veja, assim como The New Plague, da Mary Shelley, vai vir do Egito, vai vir da Índia. Assim como o Orlá vai vir do Brasil. Então, sempre essas regiões imaginadas como exóticas, como desumanas, como selvagens, né? E o Drácula vai vir, ele vem da Europa, né? A Romênia é na Europa, mas mesmo assim é a Europa do leste, a Europa selvagem, a Transilvânia e tal. E quando ele chega na Inglaterra, ele invade, né? E ele chega, ele conjura uma neblina muito, muito espessa, que são os miasmas, né? A teoria da saúde da época, eles achavam que as doenças eram causadas por fumaça, pelo cheiro dos pântanos, essa neblina. Então, a ideia de que ele chega numa neblina é uma ideia muito importante porque traz esse espírito de doença. Tá? Então, o Drácula certamente é uma dessas explorações do terror que tem a ver com doenças. O Drácula e todos os outros vampiros. Tá? A mesma coisa pode ser dito da Carmilla. Tá? Isso também chega no Brasil já no século XX, né? O Brasil, o romantismo brasileiro não explorou tantíssimo esse lado do gótico, né? Tem algumas coisas, o Machado tem uns contos com fantasma, tem, sei lá, Noites na Taverna, coisas assim, mas a nossa tradição ela é sempre um pouquinho tardia, né? Então, o romance gótico, que tende mais ao início de 1800 na Inglaterra, vai entrar nas tradições europeias mais para o final do século e vai entrar no Brasil mais depois da virada do século. Então vai ser, por exemplo, aí em 1910, mais ou menos, com o Dentro da Noite, que a gente vai ter um dos principais livros de conto que são só de contos de terror, entre mil aspas, né, contos do gótico. Do João do Rio, um livrinho muito interessante, que tem 2 contos que tratam de doenças. Um trata da varíola e o outro trata da sífilis, tá? Esse da varíola se chama A Peste, é esse que eu coloquei aqui. Então vejam que interessante, ele se chama A Peste, mas ele não trata de peste bubônica, ele trata de varíola. Então, mais uma vez, essa tendência das epidemias de sempre se transformarem em peste, né? A Mary Shelley fala de uma peste, mas na verdade ela está falando de cólera. O Poe fala de uma Red Death, que está claramente fazendo referência a uma Black Death, né? Então, que está se referindo à peste, mas que na verdade também se refere a uma versão do cólera. O Orlá, que também se fala de uma peste, uma epidemia de vampirismo, que também... Então, assim, é sempre essas relações. E a mesma coisa acontece com esse conto do João do Rio, que é peste, mas na verdade é varíola. Tá? É um conto muito interessante, eu vou passar ele rapidinho, especialmente porque nesse conto, o personagem, no início, ele não tem medo. E é no momento em que ele passa a ter medo da doença que ele contrai finalmente a varíola. Então, o medo é o efeito catalisador do contágio nessa história, e como eu trato ela no podcast, o episódio 3 é sobre esse texto, eu vou pular ele rapidinho aqui para eu conseguir terminar. A gente tem um quarto grupo, que é o mais sucinto de todos, que usam as epidemias e as doenças como matéria filosófica, tá? E aqui eu vou dar duas referências que são óbvias, desculpem, mas que eu acho que é importante. Se eu não mencionasse, eu achar que eu não que eu não me importo com elas, né? Certamente elas são as mais bem resolvidas esteticamente, sabe? São 2 romances muito ambiciosos, profundamente filosóficos e que usam
a oportunidade, e eu vou usar essa palavra de propósito, a oportunidade de se confrontar com a morte, a aniquilação que as doenças oferecem, né? Para criar esse enredo, essa catalisadora de filosofia, de consumo de arte, né? Então é isso que a gente vê na Montanha Mágica, do Thomas Mann, né? Der Zauberberg, que é o grande romance sobre a tuberculose. Thomas Mann adorava a doença, né? Ele fala sobre o cólera no Morte em Veneza, ele fala sobre a sífilis no Dr. Faustus, mas esse é o grande romance, né? Ele já tinha ganho o Nobel, então o homem era uma loucura, né? Tem no Bruderbrook, que tem um personagem que contrai tifo, né? Então quase todo romance dele tem doença de alguma forma, e esse texto só trata de tuberculose do início ao fim. A gente está num sanatório em Davos, na Suíça. Hoje a gente pensa em Davos, a gente pensa no Fórum Econômico, mas na verdade na época Davos era famosa pelo sanatório em que os pacientes de tuberculose iam se curar. Lembremos que o Bandeira passou não sei se anos, mas alguns meses certamente em sanatórios na Europa, etc. E a gente acompanha então o Hans Castorp nesse percurso de formação filosófica e artística que ele vai passar ele passa 7 anos no sanatório, e nesse momento ele acorda para a vida, digamos assim, né? E que é uma coisa que é fácil de entender, né, pessoal? Pense, se você tiver uma doença que é o equivalente de uma sentença de morte no século XIX, né? Metade das pessoas que tinham tuberculose morriam, tá? 50% de chance de morrer nos próximos 5 anos. Então você tinha uma chance em 2 de falecer, e se você falecesse, você tinha 5 anos de vida, né? Então as pessoas têm que literalmente viver como se não houvesse amanhã, né? Então é claro que você vai ficar mais filosófico, é claro que você vai se perguntar qual é o sentido da vida. Será que eu vou continuar nesse trabalho que eu gosto ou que eu não gosto? Será que eu vou viver aquela grande história de amor? Eu vou ir atrás do meu grande sonho, etc, né? É claro que você vai querer fazer um diário, é claro que você vai querer pintar uma grande pintura ou escrever um grande livro, né? Então, ela é vista como a tuberculose, de um modo geral, é vista como essa grande doença da arte, da filosofia, do gênio, do aristocrata, né? E por motivos que têm a ver com os sintomas da doença, né? Então, esse romance é um romance fascinante, fabuloso, esplêndido, tem que ler, né? Quem leu sabe do que eu tô falando, quem leu tem que reler, né? Eu já faz alguns anos já que eu quero pegar de novo a Montanha Mágica na mão, porque a gente vê várias correntes filosóficas tentando conquistar o Hans Castorp e se degradando no livro, né? O livro é muito influenciado pelo Schopenhauer, pelo Nietzsche, por muito da filosofia do idealismo alemão, Hegel, né? Tem muita coisa interessante aqui dentro, né? Pelo Tolstói, certamente. E é mais ou menos nessa linha que 20 aninhos depois, 23 anos depois, o Camus vai explorar a peste, né? Eu acho muito curioso que o Camus também vai usar os mesmos módulos de tratar a doença de que eu venho falando desde o início da palestra. Porque, vejam, ele não viu a peste. A peste não é mais uma doença que afetou profundamente a Europa já há alguns anos, há muitos anos, na verdade. A gripe espanhola dizimou o mundo em 1918, 20 anos antes da escritura desse livro. O Camus, provavelmente, ele tem uma chance em 3 de ter pego gripe espanhola. Ele certamente conhece gente que pegou gripe espanhola, ele certamente conhece gente que morreu de gripe espanhola. No entanto, o livro não se chama A Gripe, o livro se chama A Peste. E ele não trata de gripe, ele trata de peste. Tá? Então é muito legal, porque, de novo, ele vai deslocar a geografia. Vejam que a peste não se passa na França, a peste se passa na Algéria, se passa em Oran, né? Oran, que é a capital, né? Nesse contexto de Algéria colonial e etc. Então ele desloca no espaço, que nem antes, ele vai buscar uma outra doença que nem anteriormente, tá? E ele também vai usar a doença como a válvula de escape para criar toda essa elucubração filosófica. Ele também busca o que a gente vai ver, essa preparação, de uma certa forma, essa preparação do espírito, que a gente também viu no A Journal of the Plague Year, tá? O Jornal dos Tempos do Ano da Peste, do Defoe. O Defoe é uma enorme influência para esse livro aqui. Isso não é dito com muita frequência, né? Mas o Camus vai buscar lá no século XVIII em inglês a grande influência para a escritura desse texto. E ele também tenta criar
essa ilusão de realidade. Vejam que o texto é narrado em terceira pessoa, mas lá no finalzinho a gente descobre que, na verdade, o Rieu, que é um dos personagens, na verdade, ele é o narrador, né? A gente descobre que ele não se revela, ele se esconde até o final da narrativa. Então, existe uma alteração de foco narrativo que foi inserido mais para o final de propósito. O Camus trapaceia o leitor de uma certa forma, e isso é feito de forma muito inteligente dentro da arquitetura narrativa do romance, para te surpreender. E isso é muito importante. Isso não está lá por um acaso, né? E isso tem tudo a ver com a filosofia profunda desse. Tanto que esse texto, o Camus sempre é considerado um filósofo, né? Ele é que nem o Kierkegaard, ele é que nem o Nietzsche, são esses grandes filósofos e grandes produtores de ficção também, né? O Nietzsche um pouco menos, mas o Assim Falou Zaratustra é um texto que é muito mais literário do que filosófico, né? Ele é uma brincadeira com o Novo Testamento, mas bom, não vou entrar nesses detalhes, mas em filosofia, entre filósofos, quando os filósofos discutem Nietzsche, o Assim Falou Zaratustra tem menos relevância do que as outras obras do Nietzsche. E quando a gente fala do Nietzsche nas letras, a gente fala muito do Zaratustra, e quantas vezes vocês já ouviram falar, sei lá, da genealogia da moral, ou sobre a Gaia Ciência nos cursos de letras? Muito pouco. Né? A gente fala muito do Zaratustra, a gente fala muito do Nascimento da Tragédia, que são os textos do Nietzsche em que ele se dedica mais à literatura. Né? O Nascimento da Tragédia é sobre teatro grego, basicamente. Né? Para finalizar, que eu acabei me perdendo, né? Porque a gente começou um pouquinho depois, aí teve o pessoal vandalista aí e tal, então agora, mas já estou acabando. Outra referência óbvia, né, que praticamente todos vocês vão ter lido certamente, Ensaio sobre a Cegueira, doença imaginada, de novo, uma doença inventada, né? De novo, a gente vê um colapso de toda a sociedade através da cegueira branca, que é muito típico de Saramago, né? Esse colapso a gente vê em várias narrativas dele, né? Quem leu o Jangada de Pedra, a ideia desse livro é um terremoto acaba deslocando a Península Ibérica inteira, né, do resto do continente da Europa, e ele sai boiando no mar, né? E aí isso também tem todo um colapso do sistema, o governo cai, etc., FMI, tem todo um monte de coisa que acontece, que tem tudo a ver com a pandemia, só que o motivador é um efeito, uma catástrofe geológica, não é uma catástrofe epidêmica. Tá? Assim como as intermitências da morte, também as pessoas param de morrer, existe um fenômeno sobrenatural, mas acontece a mesma coisa, se aparece a máfia, cria todo um negócio aí, estilo cloroquina, também, que nem agora está acontecendo, esse colapso do sistema de saúde, etc. Só que o evento, de novo, não é exatamente uma epidemia, mas é o contrário, né? As pessoas param de morrer. Então isso gera esses efeitos todos. Assim como em Incidente Antares também, né? Do Érico Veríssimo, em que as pessoas também, os mortos ressuscitam, e isso cria todo um furdunço. Então, isso mostra para a gente o potencial das epidemias e das catástrofes de reduzir tudo a pó e de evidenciar desigualdade, evidenciar, basicamente, como a gente diria, né, em termos técnicos, jogar a merda no ventilador, né, para ser bem mundano. É isso que a epidemia faz, ela mostra fraquezas estruturais, né? O corona ele não é que ele não é o corona que prefere os pobres, né? Ele está mostrando para a gente problemas na forma, no acesso ao sistema de saúde, problemas na distribuição de renda, problemas de acesso à voz, né? Então há muitas coisas a serem ditas a respeito disso. E o Saramago vai buscar isso com grande fervor, né? Vejam que também a narrativa tem muitas coisas que a gente não sabe dizer muito bem quando se passa, o Ensaio sobre a Cegueira, a gente não sabe muito bem dizer aonde se acontece. Então ele tem essa aura de fábula, e essa vaguidão ela é buscada de propósito, né? Para acabar, o último livro que eu gostaria de discutir com vocês aqui, e realmente é o último, é esse livro que eu acho muito bom, tá? A trilogia de Mad Adam, da Margaret Atwood. A Atwood, eu sempre digo, vou dizer de novo aqui, para quem nunca me ouviu falar, eu acho que a Atwood ganha Nobel, a não ser que ela morra antes, tá? Eu acho ela muito, muito boa, assim, no nível do Saramago.
é uma grande, grande escritora. Essa trilogia, eu sou grande fã dela, embora eu acho que o final, eu acho que a conclusão da trilogia não é tão interessante quanto o início. Eu acho que o primeiro livro, particularmente, é particularmente bom, o Oryx and Crake, que é esse que eu coloquei aqui. Ele tem toda uma brincadeira com a cronologia, com uma combinação de vozes que eu acho particularmente capaz. E ele é um romance que se coloca no futuro. Eu vou usar a palavra distópico, mas ele é um pouco complicado para esse romance, tá? Ele não é nem distópico nem utópico, porque ele combina as duas tradições. Você tem uma utopia dentro da distopia, tá? Então é uma coisa meio doida. E nesse futuro distópico, a humanidade foi aniquilada por um vírus de laboratório, um vírus que foi criado pelo Craig, que está no título, né? Que é o apelido de um pesquisador que é o melhor amigo do personagem principal desse romance, que é o Snowman, o Homem das Neves, né? E o Craig cria esse vírus em laboratório e dissemina ele no mundo usando uma droga que se chama Bliss Plus. Aí as pessoas ficam viciadas nessa droga e aí ela tem um relógiozinho biológico e daí, de repente começa a surgir no espaço de um dia, explode vários focos dessa doença extremamente contagiosa, extremamente mortal, que dizima realmente a humanidade, mas não funciona tão bem quanto esperado. Sobrevivem, algumas pessoas sobrevivem. O Snowman era para ele sobreviver mesmo. O Craig tranca o Snowman num módulo lá em que ele consegue sobreviver. Mas há outras pessoas que sobrevivem que não deveriam ter sobrevivido, na verdade. E aí a gente vai ver essa nova alvorada da humanidade, que é extremamente violenta, como muito da obra da Atwood e tal. Só que, de novo, a gente vê uma doença inventada novamente, dessa vez em laboratório, e novamente esse deslocamento no tempo, que dessa vez é para o futuro, e não para o passado, como a gente viu até agora. Tá? Então é esse fenômeno de deslocar que eu quis enfatizar aqui para vocês hoje. Para terminar, quem quiser saber mais, eu fiz esse pequeno e-book gratuito, é um livrinho de 15, 20 páginas aí, sobre 10 obras-primas da literatura que eu selecionei e faço pequenos textos introdutórios, assim, que foi elaborado em junção com a Academia Médica. Então quem quiser pode entrar no Instagram ou no Facebook do Literatura Viral, é só procurar lá. E daí vocês vão encontrar, tem esse e-book, tem um outro também sobre os médicos na literatura, mas esse aqui trata especificamente de narrativas de epidemia. Um ou outro desses livros que eu mencionei aqui aparece, mas eu acho que quase todos são diferentes, na verdade, a maioria não está aqui. E finalmente, quem se interessou, talvez quem não tivesse tido contato com as humanidades médicas, eu estou oferecendo um curso sobre as humanidades médicas, também em associação com a Academia Médica, esse site, né? Então, quem se interessar pode procurar também no Insta, no Face, ou acessar. Eu coloquei aqui, estou me sentindo super tecnológico, né? Coloquei aqui o códigozinho de barras, quem quiser dar uma olhada vai direcionar diretamente ao link, em que eu discuto, né, nesse curso a história das epidemias, a história das epidemias na arte também, como as doenças aparecem na arte, na literatura, na pintura, na dança, na arquitetura. Então, é meio curioso, mas existe sim uma ligação entre, por exemplo, Brasília e as teorias científicas do século XIX. Existe uma ligação muito doida entre a obra do Niemeyer e outros artistas anteriores, outros arquitetos e tal. Então, fica o convite, e é isso que eu tinha para dizer por hoje, pessoal. Fique à vontade para fazer perguntas aí. Olá, pessoal. Obrigada, Auro. Estava ótimo, obrigada mesmo. Opa! Que agradece. Já tem uma pergunta aqui do Alexandre. Ele pergunta, professor, obrigado pela aula. Ele agradece, né? Em sequência, pergunta. Sobre literatura relacionada à pandemia, sabe indicar exemplos de autores brasileiros que trabalhem esse tema? Sim. Ótima pergunta, Alexandre. E muito obrigado, né? Porque não tem como eu começar a minha
Eu estou reclamando aqui do eurocentrismo de várias coisas, e daí só falei de livro gringo. Não, Saramago a gente tá em casa, né? João do Rio também. Mas assim, um que eu gosto bastante é o Capitães da Areia, tá? Eu acho o Jorge Amado é um autor que merece ser rediscutido, eu acho, dentro da tradição da literatura brasileira. Eu acho que muitas vezes ele é elogiado o que ele merece, mas pelos motivos errados, tá? E eu acho que algumas das coisas muito legais que o Jorge Amado traz para a tradição da literatura brasileira não merecem a atenção ou não recebem a atenção que merece. Um exemplo é uma coisa que eu gosto muito do Jorge Amado, é a representação simpatética, né, da cultura negra. Quando os negros aparecem na literatura brasileira, quase sempre é de forma caricatural, animalizada, preconceituosa, racista. Isso é certamente verdadeiro do Monteiro Lobato, por exemplo, e de muitos outros autores. E isso é um ponto um pouco diferente na obra do Jorge Amado, e o Capitães da Areia trata da cultura negra, trata do candomblé, trata da capoeira com muito respeito. E eu acho isso muito, muito válido. Eu acho que isso é mais válido hoje do que nunca, né? Quando a gente mata pessoas ajoelhado nessas cenas grotescas que a gente tem que ver quase que semanalmente, né? Ou então as postagens da Associação Zumbi dos Palmares, que eram também profundamente problemáticas e que a justiça mandou retirar essa semana, etc. Então, isso é uma discussão muito necessária e muito pertinente para o que a gente está vivendo agora no Brasil e fora. Então, o Capitães da Areia já seria válido por esse motivo. Mas o Capitães da Areia também mostra uma epidemia de varíola, né? E como isso afeta os pobres e os ricos. Então, é uma parte muito importante do livro. Então, eu recomendo a leitura do Capitães da Areia, certamente. Tem alguns probleminhas na narrativa. Eu acho que os personagens são muito planos, né? Eles não são muito aprofundados no livro. O Jorge Amado poderia ter trabalhado o tema um pouquinho melhor, na minha opinião, mas é um romance muito bom. Eu recomendo também Uma Leita. Então, quem sabe eu escrevo aqui, né? Uma Leita. Então, vamos lá. Capitães da Areia. Uma Leita, do Lúcio Cardoso, que é quase do mesmo ano, se eu não me engano. Obrigado, Carol, obrigado. Uma Leita do Lúcio Cardoso, eu acho que Uma Leita é de 1934 e o Capitães da Areia é de 1937, se não me engano, mas eu posso estar enganado, tá? E Uma Leita trata de várias. Uma Leita é um outro nome, um nome popular para malária e para febre amarela, basicamente meio que para as duas. Mas numa Leita você vê essas duas e também uma epidemia de varíola, tá? Assim como Capitães da Areia. Eu acho a narrativa muito boa também, esteticamente, ela é particularmente... Cara, o Lúcio Cardoso é um autor muito bom, né? Um autor problemático também, muito problemático. Tudo que eu disse da representação dos negros na obra do Jorge Amado é o contrário, tá? Uma Leita é muito problemático, muito preconceituoso, tá? Então leiam com olhos atentos, mas não obstante os defeitos, do ponto de vista de arquitetura do romance, do ponto de vista da superfície do texto, os personagens que ele cria, a interação desses personagens, o que ele diz e o que ele omite, cara, ele é o mestre da sua arte, né? Ele é um dos grandes autores da geração de 30, então fica a recomendação do Uma Leita também. Tem esses dois contos que eu mencionei do João do Rio, né? O outro, que não é A Peste, é o Bebê de Tartalana Rosa. Bebê de Tartalana. Que retrata o carnaval no Rio de Janeiro. Então é uma das... Paradoxalmente, né, o Brasil se identifica tantíssimo com o carnaval, mas o carnaval quase não aparece na literatura brasileira. Já pararam para pensar? Né? A gente não tem dificuldade de encontrar histórias que se passem durante o carnaval, pelo menos histórias que não sejam dos últimos anos, né? Que não sejam dos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Esse texto trata disso, é uma história de horror no carnaval, então é uma coisa curiosa.
e que a sífilis tá tão escondida dentro desse texto que talvez quando vocês lerem, você vai dizer, pô, por que o Áureo falou que tem sífilis aqui? Não estou vendo o porquê, tá? Então, eu precisaria falar um pouquinho mais sobre esse texto para convencer vocês de que ele trata de doenças. Deixa eu pensar mais aqui, tem mais coisa, cara, tem mais coisa. O José de Alencar tem um texto sobre a lepra que se chama... Eu posso estar enganado, mas eu acho que é As Confissões de Lázaro. É alguma coisa assim, as confissões ou os depoimentos. E ele é um dos... ele é um dos primeiros textos do Alencar. Ele tem umas 20 paginazinhas. As Confissões de Lázaro. O que mais? Vamos fazendo outras perguntas aí, o que me vier na cabeça eu já digo, mas tem mais coisa sim, cara, tem mais coisa. Áureo, a Evelyn pergunta aqui para você. Professor, eu fiquei pensando, a pandemia é trabalhada de alguma forma na poesia também? Boa pergunta, boa pergunta. Depende se você está pensando, Evelyn, em... Nossa, não tinha nem visto a tua pergunta aqui. Depende se você está pensando em literatura universal ou literatura brasileira especificamente, né? Na literatura brasileira, eu diria que não muito, né? Eu consigo pensar em alguns poemas do Bandeira, em que ele tira sarro, o Bandeira sempre é meio irônico, né? Ele meio que brinca com esse negócio da tuberculose, o pneumotórax, o mais famoso de todos, né? Aquele do não resta nada a fazer, doutor, não, agora é só tocar um tango argentino, né? Mas com exceção da poesia lírica, né? Então, o Castro Alves tem poemas sobre a tuberculose, o Augusto dos Anjos tem poemas sobre a tuberculose e tal, mas eu estou usando aqui poesia lírica em oposição à poesia épica, tá? Normalmente a gente usa o termo poesia lírica para falar, a gente pensa que a poesia lírica sempre fala de amor, né? Porque esse é o caso da poesia lírica do Petrarca, e que foi tão influente para a história da literatura que ele meio que recunhou o que a poesia lírica quer dizer, né? Mas usando poesia épica de um lado e poesia lírica do outro, a lírica trata, às vezes, de doenças do indivíduo, né? O personagem tuberculoso, no Castro Alves, no Augusto dos Anjos, no Bandeira. Agora, em poesia narrativa, em poesia épica, não me vem nada na literatura brasileira, não. Os Lusíadas tem aquele episódio do escorbuto, né? Em que eles ficam todos doentes, mas é uma coisa muito pequena, né? Uma coisa que ocupa, 3 estrofes, 4 estrofes na narração, então não é uma coisa significativa para os Lusíadas, mas existem outros textos poéticos, sim, né? Inclusive medievais que tratam do assunto. Alguns deles não são muito bons, né? Então a gente não menciona muito eles. Tem, por exemplo, um poema épico sobre a varíola, que foi escrito no início do século XIX por um poeta inglês, que eu não vou lembrar o nome agora, e que se passa no Paraguai. Então você tem as missões dos jesuítas, as missões com os índios Guarani, né? E aí eles são dizimados pela varíola, o que é um dado histórico verdadeiro, né? Os índios realmente sofriam muito com a varíola. Então esse poema é sobre isso, é sobre a varíola nas tribos indígenas durante as missões, que é interessante porque a gente tem os nossos poetas que tratam disso, né? Com o Ana, me ajude aí, o poeta que tu adora lá, não é o Basílio da Gama, com o Uruguai, etc. Né? Então a gente tem essas tradições poéticas que vão tratar também dos índios guaranis e tal. Mas eu acho que é isso. Fora da tradição lírica, você vai ter alguns exemplos sim, tá? Você tem, inclusive, exemplos... Esse é um texto fascinante também, um texto de um acadêmico da Academia de Ciências de Paris, de 1800, que ele escreve um texto científico, tá? Descrevendo a cólera, mas metrificado e rimado. Então você tem essas combinações textuais meio estranhas, e que, de novo, a gente não trata desses textos como literatura, eles não são textos particularmente bons também, eles são interessantes para quem faz história da literatura, mas eu não diria que é relevante para a gente ler hoje, né? Lembrei de mais um texto aqui, Alexandre, que seria a nossa querida Diná Silveira de Queiroz, né?
que é a que eu recomendei lá no texto do... Veja só, eu recomendo, aí eu mesmo esqueço a minha recomendação, mas é louco. De Inácio Silveira de Queiroz. Inclusive, o meu próximo episódio do Literatura Viral, que sai amanhã, é sobre ela. Então, veja, devia estar fresquinho na memória, né? E ela escreve o Floradas na Serra, né? Que é um livrinho de 1939 e que trata de um sanatório de tuberculosos no Brasil, né? Então, é um livro bastante interessante, bastante interessante. Um livro bem bonzinho, especialmente por ser o primeiro da autora, né? Então, é surpreendente que ela já comece a carreira dela tão bem. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Poxa, boa pergunta, Léo. O Alexandre está perguntando se a gente pode falar de uma ressurreição do tema nas artes. Olha, Alexandre, eu acho difícil de dizer, sabe? Eu acho que é possível, é bem possível, mas eu acho que o tiro pode sair pela culatra. Eu acho que pode acontecer a mesma coisa que eu mencionei no início da palestra, de que as pessoas podem ficar tão saturadas do tema que depois que essa coisa, especialmente depois que isso acabar, ninguém mais vai querer pensar muito nesse assunto. Pelo menos durante alguns anos iniciais, sabe? Então vai ser um negócio assim, chega desse assunto, cara. Então eu não acho que vai aparecer imediatamente, tá? Também tem um outro problema que depende o que vai acontecer. Se o corona vai acabar e nunca mais vai acontecer, eu acho que ele vai ser esquecido da memória artística. No entanto, que é o que aconteceu com a gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi um evento muito mais mortal do que o corona, tá? Talvez o corona chegue lá, mas talvez não se sabe ainda. Mas a gripe espanhola foi muito, muito, muito grave. Ela durou 1 ano e meio e desapareceu e nunca mais aconteceu, né? Pelo menos não na mesma magnitude. E por causa disso, ela foi esquecida, né? Ela aparece em umas duas ou três narrativas. Tem o nosso querido O Mês da Gripe, né? Do Valente Xavier, um texto que eu adoro, puta que pariu, um texto maravilhoso, profundamente experimental. Então, dei uma olhada no Mês da Gripe, é difícil de achar, mas putz, é um texto, olha, e é um texto de vanguarda muito interessante, profundamente brasileira, e que é uma contribuição da literatura brasileira para a literatura universal, porque eu, pelo menos, não conheço nenhum outro texto que seja tão radical na sua representação gráfica, tá? Que vai se inserir dentro dessa tradição do Tristram Shandy, da poesia concreta, né? Que vai ter, porque os experimentalismos gráficos do Apollinaire e do E.E. Cummings, né, depois vão entrar no Brasil através da prática dos irmãos Campos, do Décio Pignatari e tal, e depois com toda essa coisa da semiótica e tal, e, sinceramente, para mim, o Valente Xavier vai responder à poesia concreta com essa narrativa do Mês da Gripe e todas as outras parecidas, né? E, então, assim, para encerrar a resposta à tua pergunta, Alexandre, há algumas narrativas sobre a gripe espanhola, mas elas não são muitas, né? Tem o Cavaleiro Pálido, como é que é? Pale Horse, Pale Rider, da Catherine Ann Porter. Cavalo Pálido, Pálido Cavaleiro, que também foi traduzido para o português, que é muito bom. Eu adoro a Catherine Ann Porter, acho ela uma autora não tão conhecida quanto merece. E tem o Mês da Gripe, que também é um texto não tão conhecido, mas que é um texto muito bom para mim, na minha opinião. Então, são textos sobre a gripe espanhola, mas não há tantos assim. Há muito mais textos sobre a tuberculose, por exemplo, há muito mais coisas sobre a AIDS, por exemplo. Então, eu não sei dizer, pode ser que aconteça a mesma coisa com o corona. Agora, se o corona ficar reaparecendo uma vez a cada 2, 3 anos, que nem foi a peste se repetia, né? Se isso acontecer, daí eu acho que o corona vai causar um impacto profundo na quantidade de distopias que a gente vai ver, narrativas de zumbis. Eu acho que daí vai ter, de alguma forma ele vai afetar, né? De alguma forma vai afetar. Poxa, interessante, Alexandre. Eu não conheço esse texto, vou olhar. Obrigado pela dica. Quarto de Despejo, não conheço, cara. Já vou jogar no meu browser aqui para não esquecer depois. Alguma outra pergunta, pessoal?
Mais alguém aí? Quem quiser falar com o microfone também, fica à vontade. Ah, sim. O Amor nos Tempos do Cólera, com certeza, né? Eu não mencionei ele aqui porque, na minha opinião, o cólera não é tão relevante para a narrativa, assim. No duro, se a gente tirar a doença do Amor dos Tempos do Cólera, não muda muita coisa, né? A narrativa, se você pegar a Montanha Mágica e retirar a tuberculose, não sobra nada. Se você for para a peste e retirar a doença, também não sobra muita coisa. Agora, se você pegar o Amor nos Tempos do Cólera e trocar o cólera por um terremoto, né, a narrativa funciona perfeitamente, né? Ela não sofre, porque o que importa mesmo ali é a história da obsessão, do amor obcecado, e é uma história muito interessante, né, de perseverança, é muito legal, é uma grande obra literária, eu adoro o Garcia Marques, é um dos grandes textos dele, certamente, junto com o 100 Anos de Solidão, junto com o Crônica da Morte Anunciada, que, na minha opinião, é um dos melhores textos do século XX, e que também não é tão discutido, é mencionado, mas não é tão mencionado quanto deveria. Então, por isso que eu não menciono ele. E eu também não menciono ele na minha pesquisa, eu pesquiso a cólera especificamente, né? Mas eu também não falo dele muito na minha pesquisa, porque a doença, nesse caso, ele escolhe a cólera só por causa do trocadilho, né? Porque em português e em espanhol, a cólera quer dizer tanto cólera, doença, mas também cólera no sentido de sentimento de ira, de raiva, de furor, né? E esse não é o caso nas outras línguas, né? Se você pegar em italiano, por exemplo, a cólera como raiva é cólera, e a doença é o colera. Então a raiz é a mesma, mas é cólera, colera. E em inglês também, né? Você tem cholera e você tem choleric. A doença, o sentimento é choleric. Então eles nem percebem essa relação. Eles não entendem o trocadilho. Tanto que em italiano ele está traduzido como l'amore nei tempi del colera. E as pessoas não sabem que tem um trocadilho. Quando eu comento com meus colegas doutorandos italianos, quando eu falei isso para eles a primeira vez, eles ficaram super surpresos, porque eles não entendiam que tinha uma brincadeira no título, né? E na minha opinião, o cólera só foi escolhido por causa do trocadilho. Porque se o trocadilho fosse possível usando o tifo, seria o cólera nos tempos do tifo, sei lá. Mas eu poderia ter mencionado ele aqui porque a mesma coisa acontece, né? A gente não sabe bem quando a história se passa, a gente mais ou menos é final do século XIX, mas a gente não sabe quando exatamente. A gente mais ou menos sabe que seria um lugar, talvez na Colômbia, parecido com Cartagena, mas não diz também. Então ele é um pouco vago, né? E essa vaguidão serve justamente na mesma direção do que eu estava mencionando aqui, né? Então acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, fique à vontade, é um prazer. Se não, muito obrigado de novo, meninas. E dê uma olhada no podcast, né? Eu acho que se vocês gostaram da palestra, vocês certamente vão gostar. E lá eu discuto muitos outros textos, né? Da Susan Sontag, do Monteiro Lobato, que mais? Do Giovanni Verga, do Ibsen, né? O dramaturgo norueguês. Eu falo de pintura também, eu tenho episódio sobre o Picasso. Então eu vou fazer um episódio sobre um anime, daqui a não muito tempo, um filme do Estúdio Ghibli. Então eu gosto de fazer um panorama mais amplo possível, né? Justamente para abrir o horizonte. Acho que é isso então, né, Áureo? Mais alguém? Alguma pergunta, pessoal? Fechamos? Maravilha. Áureo, muito obrigada pela sua presença aqui na Literaria, foi ótimo. Deu um plus aí na nossa pandemia aqui, na nossa... Opa, travou, voltou. Aí. E a gente quer agradecer todo mundo que participou, que ficou até o fim, que acompanhou aqui com a gente essa edição extra do Literaria.
convidar você, que está aí do outro lado, e seus amigos, que se interessar por literatura, que no dia 20/6 a gente vai falar sobre Clarice Lispector com a professora doutora Verônica Pontes, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado a todos, então. Um prazer. Tchau, tchau. Fico contente que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Rubi. Obrigado, Rafa, as meninas todas do Literaria pelo convite. Um abração.